amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 e Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da Rádio Trianon, através da nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na AltV, www.altv.com.br e TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, tanto AltV quanto TV Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. À sua disposição um telefone aqui no estúdio da Rádio Trianon, 3289-3580, e o telefone da nossa produção, 5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, Procurador de Justiça, Dr. João Antônio Garreta. Dr. Garreta, prazer tê-lo aqui. É um prazer estar de novo aqui, Zancopé. Esse programa que faz história na rádio e que eu venho há tantos anos, e cada vez que eu venho é uma experiência melhor. Adoro estar aqui. Um bom dia aos ouvintes, doutor Arthur. Tive o privilégio de conhecer o pai dele, foi talvez recentemente o maior especialista em direito eleitoral em São Paulo e no Brasil. Tenho o privilégio de conhecer também o irmão. É gente da melhor qualidade sempre aqui. E eu venho de vez em quando para estragar um pouco, para fazer um pouco de bagunça aqui. Doutor Arthur Rolo, prazer tê-lo aqui, doutor Rolo. Prazer é meu, Zancopé, também com a presença do doutor Garreta, e falar com os ouvintes aqui na Semana do Consumidor, né? Estamos começando aí a Semana do Consumidor e é um prazer estar aqui nessa semana. Mas aproveitando, doutor Rolo, Dia Nacional do Consumidor, é isso? Não, na verdade é o Dia Internacional do Consumidor, dia 15, agora é Dia Internacional, em virtude de uma mensagem... Quarta-feira, uma mensagem que o Kennedy mandou para o Congresso americano, consagrando os direitos dos consumidores. Essa data ficou comemorada como Dia Mundial do Consumidor. Eu vou aproveitar este assunto já, porque... Dia Nacional do Consumidor, que você já estabelece que é o Dia Internacional do Consumidor. Tem alguma coisa a ser comemorada no Brasil? O consumidor pode se sentir amparado? Ou tenho que ir no Dr. Garreta sempre? Como a gente tem visto, Zancopé, o Código de Defesa do Consumidor está mais conhecido, mas eu acho que de um ano para cá, eu sempre faço o balanço desse Dia Mundial do Consumidor, vendo os últimos 12 meses, e nos últimos 12 meses tivemos algumas coisas complicadas. Primeiro, no final do ano passado, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça possibilitando aumento para idosos nos planos de saúde. O Superior Tribunal de Justiça tinha um posicionamento pacificado de que não podia cobrar reajuste de faixa etária para idosos. No final do ano passado, eles reviram esse entendimento, ainda num recurso repetitivo. É uma decisão que não vale só para aquele caso específico, vale como precedente para outros casos em situação idêntica. E no caso específico foi julgado um aumento de 85% aos 59 anos de idade. Já tem muita gente saindo dos planos de saúde, e ainda mais depois de uma decisão dessa. Aí vem o governo, instigado pelas empresas do setor de plano de saúde, estão querendo criar um plano de saúde popular. Essa lei de plano de saúde, lei 9656, ela veio justamente porque estava tendo muito problema de negativa de cobertura. Ainda hoje, o doutor Garreta sabe disso, a gente tem muito problema de negativa de cobertura de plano de saúde. A hora que vão lançar um plano popular, ele não vai ter direito a nada. O consumidor vai ter o direito de pagar e não vai poder usar absolutamente nada. Vai ter uma série de... um examezinho de sangue. Então, vai ser uma coisa absolutamente restrita. E amanhã entra em vigor a resolução da ANAC das bagagens, que é outro ponto que eu destaco, vão permitir cobrança separada de bagagem, e eles falam, mas no resto do mundo é assim. Só que no resto do mundo tem um negócio que chama concorrência, que aqui no Brasil não tem. Eu fui, por exemplo, para Ribeirão Preto semana passada, R$850 a passagem de ida e volta para Ribeirão Preto. Isso é um absurdo, é um assinte, né? Bom, realmente, com relação à ANAC, eu fico pensando o seguinte: essas agências foram criadas quando se privatizou alguns setores que antes eram do poder público, que eu sou, diga-se de passagem, favorável a isso, não sou contrário a privatizações, não, mas se criaram agências que eram para não permitir que houvesse cartel, que houvesse, em suma, que o consumidor fosse protegido. Essas agências, portanto,
teriam que ter a preocupação muito maior com o consumidor do que com as empresas. E essa resolução da ANAC mostra que nós estamos no caminho meio errado. Porque eu não conheço nenhum consumidor que tenha um dia não, eu quero pagar a bagagem para poder embarcar. Evidentemente que o interesse que a ANAC está defendendo aqui é das empresas. E é meio contraditório. Você tem uma agência reguladora. Já não se paga. Se paga. Então é que, pelo que eu vi, a resolução faz com que a cada bagagem, qualquer que seja o seu peso que é embarcado, se paga um valor a mais. Afora o excesso de peso, que é outra questão. Uhum. Agora, o que eu acho curioso é que é uma agência que foi criada com esse intuito. E eu não vejo, a nossa aviação civil não é nenhuma maravilha para que eles possam começar a preocupar com o que as empresas estão ganhando. Vamos nivelar com o mundo todo, maravilha. Só que o lado dessa agência tem que ser o lado do consumidor e não da empresa. E, no entanto, eu não vejo nenhuma ação da Anatel, ANEEL, ANAC e outras tantas agências que foram criadas para isso, em favorecer o consumidor. Alguém lembra de alguma medida? Talvez o doutor que... Não lembro. Pelo contrário, em relação à Anatel, recentemente, ela falou na cobrança, na limitação da internet banda larga. Recentemente a Anatel falou assim, não, olha, em todo mundo tem limitação de volume de dados na internet banda larga, então vamos instituir aqui também. Também não copiaram a concorrência. Eu acho, eu concordo com o Dr. Garreta, que realmente as agências nacionais deveriam ser órgãos de defesa do consumidor, porque elas regulando um determinado setor da economia, elas deviam proteger o consumidor. Sim, se elas fizessem a coisa né? funcionar, elas protegeriam o consumidor. E se a gente olha os cadastros de reclamações fundamentadas, agora dia 15 sai um novo cadastro de reclamações fundamentadas. E sempre esses serviços regulados por agências nacionais são os mais reclamados. Sempre tem muitas reclamações, infelizmente. Doutor Ari Friedenbach, prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite, é bom estar aqui mais uma vez. Bom dia, boa tarde a todos. Boa tarde. Doutor Misael Antônio de Souza, muito bom tê-lo aqui também. Uma satisfação muito grande voltar e discutir esses temas com essa mesa repleta de... O que nós estamos conversando aqui é que quarta-feira é o Dia Mundial do Consumidor, né? Dia Nacional, Dia Mundial. Doutor Ari tem motivos para comemorar o Dia do Consumidor? De forma nenhuma, muito pelo contrário. Eu cheguei um pouquinho atrasado, até peço desculpas, mas eu peguei metade aqui do que estava se falando. Uma coisa que eu acho importante também, que a gente sofre com a internet aqui, é que você compra, sei lá, uma internet de 10 MB, eles nunca te entregam uma internet combinada. E tem onde reclamar? A velocidade da internet no Brasil tem onde é extremamente lenta. Olha, se tem, eu não sei onde é ainda. Tem que reclamar na Anatel. O doutor Ari Friedenbach faz uma colocação que eu acho maravilhosa. Eu vou lá e compro uma internet em qualquer das operadoras que eu possa usar, uma internet de 10 gigas. Primeiro que eu não sei o que é 10 gigas. Né? Nem eu. E aí, eu recebo... Nunca. Não recebe. Não. O que eles dizem? Não, eu não sei. A justificativa que as empresas do setor dão... A desinformação, eu sou consumidor. A desinformação sobre este assunto que foi abordado aqui. Uhum. Não, e telefonia também, né? A gente está falando então, de... Só falar do contrato que a gente assina. Às vezes, de vez em quando, eu vou pegar para ler alguma coisa que eu não faço normalmente. Nós somos um brasileiro, não lê nada que assina. Não tem como ler esse tipo de contrato. Bom, até porque você tem que concordar... A empresa se propõe a te dar um plano que vai ter até 10 MB. Não existe um plano que ele garanta 10 Então, ele tem até 10 mega, e aí eles colocam que a velocidade mínima é de 10%, e acaba nivelando nos 10%. O nosso padrão de qualidade é um padrão muito baixo. Eles têm que entregar até, por exemplo, 10 mega, mas aí eles entregando pelo menos 10% disso, eles estão dentro da qualidade mínima exigida. Imagina, o mínimo exigido é 10%, é ridículo. Não, isso, né? O padrão de qualidade é extremamente baixo. Paga por 10 e não entrega. Paga por 10 e recebe 10%.
10%. É como Mas você no supermercado comprar 1 quilo, só que vem 500 gramas, né? Mas vocês por aí. também estão querendo muito, porque... Mas quarta-feira é o Dia Mundial do Tudo Consumidor. bem, mas a No rede Brasil, de internet comemorando. ela foi feita como? Aproveitando uma rede elétrica que existe há quantos anos na cidade de São Paulo? Olha, doutor, mas assim, eu tenho escritório na Avenida Angélica. Não tem rede elétrica, é tudo fibra ótica, moderníssimo, Ótimo. centro da cidade, aqui do lado. Quer dizer, deveria conseguir entregar alguma coisa a mais do que 10%. Você deve ter um pouco mais de privilégio do que eu, que moro na Francisco Morato, e quando chove, pau, apaga Não, bom, tudo. hoje, aliás, Então não falando tem em muito que consumidor, exigir, cara, a eu estrutura quero nossa, a questão a da logística chuva. nossa é zero. Eu, não como existe. consumidor cidadão, quero aproveitar, então, colocar aqui, assim, o senhor está falando da chuva, me ocorreu um problema que, antigamente, a justificativa dos semáforos não funcionarem era porque Perfeito. choveu. Hoje em dia, não choveu, também não funciona. Eu moro aqui Nada próximo, funciona nessa assim, cidade. no meu bairro, acho que tem pelo menos 10 semáforos que estão há mais de uma semana quebrados. Também, Mas eu acho choveu que é uma bastante a semana não, passada. não foi por causa da chuva, porque o sol também está derretendo a fiação. Pode ser. Agora, também o sol também atrapalha. Eu moro no meio do mato e achava que essas coisas... Não, eu acho que assim, talvez... No meio do mato, ele achava que acabava a luz, eu tô que era vendo no meio do que era mato. igual. O senhor mora em Atibaia. Moro em Atibaia, num lugar quase rural. Moro até tem uma mata do lado de casa e tal. Isso acontece. Tem gerador ou não? Não tenho ainda, mas eu tô Mas eu acho que assim, Dona a de gente tá Friedenbach mora caminhando. aqui nos Eu moro aqui Jardins. eu moro aqui em Higienópolis. Higienópolis, Eu moro no Misael. Morumbi, mas Mora eu no para Morumbi. resolver, eu tive que instalar um gerador, porque choveu, acaba a energia na região, né? Porque o Morumbi foi um bairro que cresceu O Morumbi é o assustadoramente. grande bairro. Não, mas o problema não é sonho. Bairro do o quê? problema é que a É o gente não tem a sonho. fiação enterrada, Não, é o né? sonho, doutor difícil. Misael. Das necessidades. Sonho, é o sonho de todo mundo morar das no Morumbi. necessidades. Mas o problema é que assim, isso não aconteceria se a gente tivesse a legislação sendo aplicada. A fiação devia estar enterrada. Sim. Então, o problema de queda de árvores que corta a fiação elétrica, de internet, etc., não iria acontecer se a gente tivesse Mas a o fiação problema é enterrada. que nós temos não é um porque país molhou que a o fio, demanda é porque derruba. gigantesca. Não, eu a semana passada... A demanda Só que a gente paga caro por esse serviço. Doutor Ari Friedenbach molhou o fio. Molhou o fio, esquentou demais. Eu tava falando em molhar o fio, a semana passada eu estava fazendo um deslocamento ali na Vila Mariana, estourou um transformador que parecia fogos de artifício, né? Eu via ao longe, bonito, é um espetáculo bonito. eu via ao longe, aí eu Bonito. falei, eu vou desviar a rua, eu não vou passar perto. A hora que eu estava na altura do transformador na rua paralela, eu só vi um clarão no céu. Então, história transformador. Agora, o que as empresas por exemplo, Eletropaulo e as empresas concessionárias de energia falam? Falam que como o governo anterior, o governo da Dilma, fez lá um subsídio nas contas de energia, que eles não puderam fazer investimento em virtude disso, porque eles acabaram mantendo o preço e... E por que eles concordaram? Não, mas aí O problema é que tá assim, a gente concordando tem por picaretagem, né? Assume um governo, seja municipal, estadual, federal, tanto faz, ficam durante 4 anos colocando a culpa na gestão anterior, em vez de resolver o problema. A impressão que eu tenho é que a gente está caminhando para uma cidade, São Paulo, vai ser uma cidade do século 30. Tem uma cidade sem semáforos. A gente está caminhando para isso. Doutor Misael, o doutor Garreta colocou aqui, você recebe um contrato quando você vai comprar um celular, né, que vem 10 gigas. Você recebe um contrato para você assinar. Se você não assinar, você não recebe. Você não tem, muda essa cláusula. Não tem nem o que ler. Não tem. Mas ele falou que ele não lê. O doutor Garreta, que é procurador de justiça, diz que não lê. Mas vai ler pra quê? A minha pergunta é muito menos, a gente tem no Brasil uma coisa... É brincadeira, porque o procurador de justiça lê tudo que vê pela frente. Eu vou apanhar que são 3 advogados aqui, mas eu falo que quem consulta advogado para assinar um contrato hoje? Só quando é obrigatório. Infelizmente, nós não temos essa cultura. O brasileiro não tem a cultura de contrato. É curioso falar, mas nós não temos. A gente procura o advogado quando é exigido. Aí precisa ter uma assinatura de advogado. Aí o cara liga pro vizinho e fala, você assina aqui para mim? E o cara assina quando... É mais ou menos que nem a RT lá das escolas de samba do Rio de Janeiro, né? É por aí. É um negócio assim... Então, na verdade, esse tipo de coisa que acontece é muito cultural. A gente precisa mudar... O consumidor brasileiro precisa entender que ele é consumidor e que ele é que faz a economia girar. Nós não temos cidadania. Esse é o grande problema do país. Mas o problema é que a gente tem muito contrato que é contrato de adesão. Também você vai ver, consultar o advogado, muda aqui, não vai mudar. Não, eu estou dando como exemplo. Nem vou abordar telefonia, tarifas bancárias, nada disso. Então, mas
Mas a sensação eu sei que temos outros temas a tratar, mas essa questão que foi colocada da energia elétrica, eu tenho... Pelo menos a minha percepção de consumidor é que tem piorado bastante. Eu na época do Carnaval, eu recebi uma ligação de uma emissora de rádio falando que os consumidores não paravam de ligar para lá, que tinha bairro que estava 48 horas sem luz. É inconcebível um bairro da cidade de São Paulo, uma das maiores cidades do mundo, ficar sem luz por 48 horas. Às vezes até mais. E aí estraga o que está na geladeira. Você não me respondeu. Quarta-feira tem o que? O consumidor tem o que comemorar? Não, então, tem o que comemorar, porque algum avanço houve, o conhecimento do consumidor tem avançado, a percepção do consumidor de exigir os seus direitos, a questão da cidadania que foi colocada tem melhorado, mas os serviços públicos, principalmente, que são os que mais causam dores de cabeça para o consumidor, não tem melhorado. Essa crise tem afetado. Tem muitos setores que a gente não tem, não está faltando luz, então vou contratar outra empresa. Você não tem opção de procurar, não tem concorrência. A energia elétrica é uma, não tem. E esse fenômeno aqui, onde eu moro é outra cooperadora, não é a Eletropaulo. E também são os mesmos problemas. Quer dizer, em suma, não é uma empresa. Só muda o nome. Enquanto a gente não tiver o aterramento da fiação, a gente vai continuar sofrendo dessa maneira. Isso sim. E dá para fazer isso via PPP. Eu acho que se perguntar, por exemplo, para os consumidores dos bairros, os bairros mais nobres de São Paulo, por exemplo, falar, você paga uma contribuição aqui para aterrar o fio, eu acho que muita gente vai querer pagar. Conosco hoje o advogado Dr. Ari Friedembach, procurador de Justiça Dr. João Antônio Garreta, advogado Dr. Arthur Rolo, advogado Dr. Misael Antônio de Souza. Depois deve sair hoje a segunda lista do Janot. Já está sendo chamada como nova lista do Janot. 2 anos depois de pedir investigação contra 51 pessoas envolvidas na Operação Lava Jato, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, se prepara para enviar ao Supremo Tribunal Federal outra lista de implicados nas delações de executivos da Odebrecht. Desta vez, a lista deve ser maior e ter nomes de diversos partidos, incluindo alguns atuais ministros do governo. Esse 2 anos está certo, doutor? 2 anos depois de pedir investigação? Eu acho que por aí. É tudo isso? Por aí? É por aí. Tudo isso? Não, aconteceu muita coisa. Né? Não tenho absoluta certeza, mas eu tenho quase certeza. Mas eu acho que não é isso. Não, tudo bem. Muita coisa 2 anos. Não, mas 2 anos em matéria de investigação no Brasil é pouco. Curto tempo. Agora, isso daí tá virando uma novela, né? Hoje sai a lista, amanhã sai a lista. O problema é o seguinte, o que eu vejo. A imprensa vem noticiando, fulano está na lista, Beltrano está na lista, nem o fulano e o Beltrano têm acesso. Já citaram, por exemplo, clientes meus nessas listas, e eu fui pedir acesso no Supremo e falaram, não, é sigiloso, você não tem direito de acesso. Deixa eu só colocar primeiro para o ouvinte saber que lista que é essa, o que significa essa lista, sim, né? Porque senão as pessoas imaginam que vai ser uma lista que vai... Essa lista não é nada, na verdade... Faz 2 anos, a minha pergunta é que faz 2 anos que ele apresentou uma lista, tornou público essa é outra lista. E agora são várias operações, verdade, são várias uma segunda e nós não sabemos da primeira. A primeira já tem vários resultados. A gente tem condenações. Exatamente. A primeira foram investigações anteriores, que estão, algumas já resultaram, inclusive já em processo terminado. Tá? Agora, a lista é o seguinte, a Odebrecht, vários executivos fizeram uma delação, uma colaboração premiada, ou delação premiada, o que seja. E dessa lista, essas informações ali colhidas serão investigadas. Porque a delação premiada não significa por si só nada. É simplesmente alguém dizendo, olha, eu sei desse fato e você pode procurar provar aí, eu quero uma atenuação na minha pena. Com essas 70 e tantas delações, o Procurador-Geral está examinando todas elas, verificando que tem algum substrato, algum fundamento, e vai pedir a instauração de inquéritos para decorrência disso. Vários inquéritos serão apurados em primeiro grau, porque não são pessoas que tenham foro prerrogativa de função ou foro privilegiado, que eu não gosto desse nome, mas que seja. E outros serão no Supremo Tribunal Federal e se abrirá serão abertas investigações para apurar. Essa é a lista que se comenta, isso que se espera. Da lista, eu vou dizer uma coisa, eu sou um otimista na vida.
E eu quero dizer o seguinte, eu trabalho há 35 anos na área criminal, 33 no Ministério Público, e a gente sempre procurou punir corrupção. Eu vou dizer assim, falo muito, sempre foi vontade, sempre se tentou, se conseguiu muita coisa, não houve divulgação, é difícil. Mas o Ministério Público já obteve ao longo da história muitas e muitas. Aqui em São Paulo, eu posso falar, muitas e muitas pessoas estão condenadas, ressarciram corpos. Bom, só que não tinha a dimensão que nós estamos tendo hoje. E nós temos hoje, assim, a gente tem que comemorar também, eu sou muito cético com o Brasil em algumas coisas, mas em outras. Qual o país do mundo, a não ser a Coreia que destruiu uma presidência agora, a Coreia do Sul, qual o país do mundo que tem preso o maior empresário do setor, empresário esse que tem uma multinacional, o Odebrecht não é, e está preso já há quase 2 anos. Qual o país do mundo que 2 que seriam virtuais presidente da República, eu não tenho dúvida, eu acho que quem faz política sabe que nós teríamos, se não tivesse havido apuração de corrupção, não tivesse havido apuração de corrupção, ou o Zé Dirceu ou o Antônio Palocci como presidente da República. Sim, com certeza. Isso é uma coisa assim, esses 2 estão na cadeia. Esse era o projeto, né, doutor? Não, esse era um projeto e todo mundo sabe, não estou falando nada, e eles estão presos. Então, obviamente que com todas as dificuldades, não é fácil provar, porque não estamos lidando com um bobão, um idiota, estamos lidando com gente da mais alta inteligência, com empresas que tinham setores específicos para fazer isso. Tá? Obviamente que tem muito a ser feito. Eu acho que 2 anos já deram suficiente para ter mais coisas. Eu também acho. Eu acho que de vez em quando o Ministério Público Federal, o Janot, deu uma... Mas, infelizmente, não tem só o que a gente ficar triste, tem que ficar alegre, porque isso mudou o panorama do Brasil. A gente ouve falar, as pessoas... Havia quase que uma cultura da corrupção nesse país. Todo mundo sabia, eu não vou denunciar o fiscal, porque se eu denunciar, é melhor eu pagar uma propina para ele. Estou dando... Sim. Porque a minha obra vai andar. Se eu denunciar, não vai dar nada para ele. E aí nós vamos... Ele vai barrar minha obra. Essa cultura aí está mudando, que invertendo. Né? Exato. Então, isso para mim é fundamental. Se isso acontecer, essa operação Lava Jato, e tantas pessoas que aí trabalharam, que eu tenho que... Sérgio Moro é o mais famoso, mas não é ele sozinho, não até porque o juiz não investiga. Quem investiga são os procuradores da República, os delegados da Polícia Federal, os auditores da Receita Federal, foram eles que fizeram isso. E o Sérgio Moro tem méritos enormes, porque teve coragem de tomar decisões. Mexendo um vespeiro enorme. Então, mas essas pessoas já fizeram história. E se isso acontecer, se eles mudarem um pouquinho essa cultura no país, o resultado dessa operação será assim, daqui a 20 anos, a gente falar assim, poxa, o Brasil mudou o panorama. E precisa de alguma coisa desse tipo para mudar. Então, desculpa, embora 2 anos... É para esclarecer. Muita coisa aconteceu em 2 anos. Olha, quem diria que teriam pessoas condenadas e presas? Eu sou só jornalista, eu quero a notícia imediatamente. A justiça demora um pouco mais. Mas é o tal negócio, tem que tomar cuidado também, de outro lado. Eu tenho 3 advogados aqui, mas acho que vão concordar comigo, que às vezes... esse burburinho pode causar também mal para pessoas que não devem. Né? Então é difícil trabalhar nesse tipo de coisa, que algumas pessoas são citadas por vingança. Não, então é que se fazer as coisas com calma, com equilíbrio, porque senão a gente pode me vingar de fulano. Eu vou lá e falo que eu dei dinheiro para ele. E aí? E o cara está morto, né? Perfeito. Misael, doutor Arthur. Eu concordo, doutor, que houve uma evolução muito grande, mas ainda temos uma certa lentidão. Temos que ser mais ágeis, temos que ser mais coercitivos. E principalmente com eles que saíram e que detonaram o país. Eu acho que tem uns que entraram também, que continuam detonando. Ou seja, não pode fazer vista grossa, porque a gente tem ministros do governo Temer claramente envolvidos em casos de corrupção. Mas, historicamente, você pega o Cunha, assim, eu vi uma foto do Eduardo Cunha, acho que há 20, 30 anos atrás, na Companhia de Luz do Rio de Janeiro, que eu não lembro o nome, como é que chamava? Light. Fora Cunha. Quer dizer, há 30 anos atrás ele já estava brincando de roubar. Sim. Então, assim, você tem gente que está no governo hoje e que vai aparecer na nova lista do Janot, a tão esperada lista, e que eu quero ver a coisa acontecer, porque tem muita gente que está aqui no poder hoje e em todas as esferas, federal, estadual e municipal, que estão fazendo uma festa. Cunha está preso, só para lembrar. Não, Eduardo Cunha é um exemplo. Mas ele está há 30 anos roubando. Sim, mas se você falar da chapa, estão todos corrompidos. Exato. Então é um assunto realmente difícil. Então, tem muita gente aqui... Eu, pessoalmente,
agradeceria muito o cargo de presidente da República se eu fosse o Michel Temer. Mas como ele é o vice, não pode mudar, né? Senão o país vai desestabilizar. Eu vejo um aspecto bom, como foi colocado aqui pelo Dr. Garreta, mas eu vejo com preocupação essa onda também que o Dr. Garreta ressalvou de denuncismo. Fica soltando nome, as pessoas têm o seu nome enxovalhado e às vezes sem um mínimo de investigação para distinguir o joio do trigo. Então isso me preocupa também essa prorrogação indiscriminada das prisões provisórias. Por exemplo, há 10 dias atrás, o ministro Luiz Fux deu a liminar num processo de um juiz aqui do estado de São Paulo, que foi condenado pelo órgão especial por 170 crimes de concussão. Foi condenado pelo órgão especial do TJ. E havia um pedido do Ministério Público que ele fosse preso enquanto julgam os recursos especiais extraordinários dele, né? Ele tem um recurso especial, um recurso extraordinário, recurso para os tribunais superiores. O ministro Luiz Fux falou que ali, naquele caso, era recomendável aguardar o trânsito em julgado da condenação. Ora, nesse caso aí, de um juiz condenado pelo órgão especial do TJ, 170 crimes de concussão, órgão especial do TJ, decisão colegiada, decisão da cúpula do Tribunal de Justiça de São Paulo, aguarde-se o trânsito em julgado. E tem um monte de gente aí que está preso provisoriamente por 1 ano, 2 anos, 3 anos. Precisa tomar cuidado com essas prisões, na minha opinião, no curso das investigações, porque a pessoa fica presa lá e se for absolvido no final, como é que fica? Eu até acho que muitos desses que estão presos não serão absolvidos, mas e se forem, né? Nós vamos ao intervalo. Gente que Fala retornará em instantes. Você está ouvindo Gente que Fala. Chegou a nota do milhão da Prefeitura de São Paulo. Com ela, você pode virar milionário. Para concorrer a R$1 milhão todo mês, é só pedir a nota fiscal em prestadores de serviços, tipo academias, oficinas mecânicas, estacionamentos, cabeleireiros, pet shops. E quanto mais notas você pedir, maior a sua chance de ganhar. Quer ficar milionário? Pede a nota do milhão. Pede e vale. Para concorrer ao prêmio mensal, cadastre-se e consulte o regulamento em notadomilhão.prefeitura.sp.gov.br. Prefeitura de São Paulo. Você está ouvindo Gente que Fala. Conosco hoje o advogado Dr. Ari Friedenbach, procurador de Justiça Dr. João Antônio Garreta, advogado Dr. Arthur Rolo, advogado Dr. Misael Antônio de Souza. O Dr. Misael é especializado em produto controlado, meio ambiente, saúde pública. Legislação, né? Legislação, Meu nicho de mercado é esse. Meio ambiente pode ser comemorado hoje em dia, alguma coisa ou não? Um grande avanço, mas deixa o Brasil ainda... Eu pergunto se pode ser comemorado, porque a gente repete tanto, né? Dia do consumidor, maravilha, vamos comemorar, nem Dia Nacional, Dia Mundial do Consumidor. Aí como consumidor podemos comemorar, né? Meio ambiente, fala-se tanto, é um termo... relativamente novo, o meio ambiente, a preservação do meio ambiente. Sustentabilidade, né? A palavra da moda é sustentabilidade, né? Há o que se comemorar, e essas coisas eu acho muito interessante. Porque... Não, sim, você veja que em São Paulo houve uma evolução, mas houve uma evolução, sim. Nós temos uma companhia de saneamento básico, a CETESB, tem uma boa atuação no Estado. Nós não temos os órgãos federais. O IBAMA, por exemplo, é inoperante, completamente inoperante. Com todo respeito. Está sem estrutura, né? Total. O problema desse país é um só. É um país gigante. Outra coisa, que me perdoe os colegas da mesa. Ninguém tem horário de trabalho. Eu cheguei outro dia em Brasília, no ICBio, que é o Instituto Chico Mendes, tinha 14 mesas. Tinha uma estagiária para a recepção. E que deu? Mas já estão uns paletós nas cadeiras. Então. Nem paletó fica mais, o né? chefe foi ao dentista, o outro está em viagem, o outro está em viagem. E você sai daqui... Nem paletó fica mais. Você sai daqui e briga atrás de resolver um assunto e não resolve. Eu ingressei com um mandato de segurança em 2006. Em 2006... E o ano passado que o Dias Toffoli
disse que aquilo não era competência do Supremo Tribunal Federal. Um ato do presidente da República não é competência do Supremo Tribunal Federal. Demorou 10 anos para dizer isso. 10 anos para dizer isso. Então, Para voltar a estaca zero. voltar Para dizer que não, vai procurar outro. vai bater Não, outra 10 porta. anos depois disse que não é competência, voltou a estaca zero. Não, vai. Eu, como advogado, aqui não é, vai em outro difícil lugar. explicar Aqui para o não- cliente. Sim, isso. sim. Não tem como explicar. Aí, mandado de segurança já não dá mais, né? Não tem mais, né? Não A tem mais. dificuldade do advogado É. no dia a dia, eu acho que vocês concordam Sim, comigo, sim. é a gente explicar para o cliente Não tem o situações que que não tem explicar. como explicar. Não tem. Então, assim, ele olha para você é um tremendo incompetente. Não é Sim, possível. é. Você leva 10 anos para conseguir um não. Perfeito. Que incompetente que você é, né? Fica essa... Esse, é nosso, muito difícil. esse isso. nosso processo inicialmente caiu nas mãos do ministro Sepúlveda Pertence, que era cogitado a ser o futuro ministro do Lula no segundo mandato. Só que ele foi preterido, né? Então o processo ficou engavetado. Ele, para não dizer que não tomou nenhuma ação, nenhuma medida, ele solicitou um parecer da Procuradoria-Geral da República. Que Empurrar com a barriga. depois mas veio até o aí parecer e foi nomeado aí depois o ministro Carlos Alberto Menezes Direito, que veio a falecer. Aí depois de um ano e meio de falecimento do Menezes Direito. Alberto Pelo menos não Menezes caiu com Direito. teoria, né? Aí Não, Caído com caiu. não ia falar que é um Não processo deu maldito tempo, também. Não deu tempo. E aí foi para as mãos do Toffoli. E o Toffoli deu esse parecer. Que não... Então é uma coisa assim. Mas que o tá meio pra ambiente, frente. se eu me permitir assim falar, eu acho também que na verdade, soluções legais precisam ser feitas, soluções processuais, mas a grande solução é a mudança de cultura da população. Cultura. Infelizmente, as gerações mais novas, eu vou confessar, eu vou fazer 60 anos no mês que vem. Na minha época, ninguém estava preocupado com o meio ambiente. Né? Eu disse há instantes que esse é um termo, preocupação de meio ambiente é um termo novo. O Ari exato, ele Friedenbach colocou fez isso. a referência à sustentabilidade. Isso. Mas as gerações mais novas já são educadas diferente. Meu filho já eduquei diferente, porque a gente já... Então, acredito que... Eu não me conformo, eu vejo São Paulo, um rio Tietê, do jeito que está, é um negócio que me é triste, né? Mas só vai mudar da cultura da população mudar e mais. Eu acho que o Brasil precisa começar bem lá atrás. Começar, por exemplo, colocar esgoto. Nós não temos... Eu não sei se o número é correto, mas eu vi um número que me assustou. Nós temos rede de água e esgoto em menos de 50% das residências do país. Isso é um negócio... Assim, eu acho que é bem menos. 50% cá entre nós. É um absurdo. É uma aberração. Mas aí é o que o Isso é doutor meio Misael ambiente. falou. Isso é meio ambiente. O Brasil é muito grande. Mas Não tem desculpa. Não, eu sei, mas a nossa realidade em São Paulo é diferente da realidade de Não, mas São ele Paulo. São Paulo. Mas aí, um problema grave. também. esses 50% são medidos aqui. Não sei. tem. No Brasil. Eu falo que eu falo isso serve tanto para consumidor, para meio ambiente, para direito eleitoral. A população tem que ter um mínimo existencial, né? Tem que ter lá o piso vital mínimo do artigo 6º da Constituição Federal. E nesse piso vital mínimo está o saneamento básico, nesse piso vital mínimo está saúde, moradia, educação. Então, se a gente não tem um mínimo, fica difícil ter a colaboração da população. Se você não tem esgoto, o problema da saúde pública é terrível. Por quê? Porque o cara tem o esgoto a céu aberto, proliferando bactéria. Aí o hospital lota. Por quê? Porque é um negócio, é um ciclo vicioso. E o pior é que a gente não tem o mínimo e estão querendo tirar a previdência que está lá no mínimo também. Nem né? fala isso, pelo amor de Deus. Mas o Ari é um privilegiado, porque ele reside e trabalha no bairro de Higienópolis. Mas nem assim e o bairro de Higienópolis foi o único bairro criado com higiene, com saneamento. Mas o saneamento de Higienópolis continua aquele que foi construído naquela época. Não avançou. Ficou só no projeto. Um executivo e um ex-diretor da Andrade Gutierrez afirmaram em negociação de acordo de delação com a Operação Lava Jato que a empreiteira pagava propina para que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo não apontasse problemas em licitações e contratos de obras, sobretudo metrô. Segundo eles, o executivo e ex-diretor da Andrade Gutierrez, o dinheiro era levado ao conselheiro Eduardo Bittencourt Carvalho, que distribuía entre os demais membros da corte. O órgão é responsável por decidir se as licitações e contratos do governo paulista são regulares ou não.
Dr. Ari Friedenbach, Dr. Garreta, Dr. Arthur Rolo, Dr. Misael Antônio de Souza, Andrade Gutierrez teria subornado o Tribunal de Contas de São Paulo. Infelizmente não surpreende a notícia. É algo sabido, falado, refalado, questão do trem-salão, né, que é a expressão que se rotulou aí. Uma coisa que eu fico admirado é que, assim, aqui no Brasil eu não vejo um órgão de imprensa fazer um comentário o absurdo que são as estações do metrô de São Paulo. Assim, metrô é embaixo da terra. Aqui se constrói uma catedral em cima. Assim, a quantidade de dinheiro que se gasta para cada estação do metrô, onde eu moro em Higienópolis, tem a estação lá, Mackenzie, esquina da Consolação. O metrô está pronto, está passando lá embaixo, tem que fazer uma escadinha para descer. Você vai para qualquer país do mundo, você precisa procurar onde está o metrô, porque é uma escada, o metrô é embaixo. Aqui não, se constrói uma catedral em cima. Se desapropria um quarteirão para fazer uma estação de metrô, quando precisa de uma escada para descer. Não precisa de um shopping center em cima. Então, assim, aqui é um absurdo. Esse desvio de dinheiro das obras do metrô, a gente tem um metrô excelente, eu acho que a gente precisa falar das coisas boas. O metrô, o que existe é de excelência, poucos lugares do mundo tem um metrô tão bom como o nosso, mas a linha tem poucas linhas, porque se gasta muito no que não precisa. Não se precisa construir um prédio. Aqui em Higienópolis desapropriaram 4 terrenos enormes para fazer as estações, desapropriaram e acabou. Agora estão os terrenos desapropriados e não acontece obra, não se faz nada, se desapropria. Quer dizer, o desvio de dinheiro é de uma forma sem vergonha no Brasil, em tudo, em tudo. E o metrô é um exemplo típico disso. Eu acho escandaloso a gente ter estações como a gente tem. Não tem. A coisa mais rara que tem é você ver estações como aqui na Paulista, que são uma entrada como tem que ser, uma entrada para baixo. O metrô é embaixo da terra, não é para cima. Bom, para mim foi uma surpresa. Eu digo, com relação a esse conselheiro citado, que teria sido a ele entregue o dinheiro, já há uma investigação de bastante tempo, já tem resultados, já tem, inclusive, salvo engano, eu não cuido diretamente disso, mas, salvo engano, tem até ação penal. Não tenho certeza, mas já existe uma investigação, não é de hoje. Agora, com relação aos demais, que ele, ao que consta, disse que repassava, é preciso tomar muito cuidado. Eu conheço, por exemplo, eu vou dar nome, eu não sou de esconder. Conheço vários conselheiros, afinal de contas, mas conheço um deles, chama Antônio Cláudio Ferraz de Alvarém. Que foi, em alguma reportagem, ele foi ressalvado. Teria sido o único, sido o único ressalvado. Eu vou dizer uma coisa, eu digo o seguinte, eu ponho a minha mão no fogo por o conhecer. Ele foi procurador-geral, foi uma pessoa de uma idoneidade absurda. Ele foi membro do Tribunal de Contas por muito tempo. Agora tem o Renato Martins Costa, que também é muito idôneo. Certo. Muito sério, conheço, foi presidente da Associação Paulista do Ministério Público também. E tivemos um passado, alguma coisa em comum. Agora, doutor Cláudio, eu não posso conceber que ele tenha recebido. Então, pode ser, eventualmente, e isso acontece muito, a gente precisa tomar cuidado, que as pessoas nos vendem. Eu vi acontecer casos de pessoas, de juízes, de peritos, de promotores serem vendidos sem saberem que estavam sendo. Eu vou dar um exemplo que isso eu, quando era escrevente, em 1982, por 2 anos, eu vi acontecer, não tinha certeza que foi isso, mas um promotor que até está ativo até hoje. Na época falou que chegou lá, eu estava lá no júri e falou assim, eu vou pedir a absolvição do réu hoje, fiquem tranquilos, o júri vai ser rápido, tal, tranquilo. E o advogado chegou lá, um advogado que a gente não conhecia muito bem, não era daquele... eu vi a conversa dele com o réu, e eu entendi, passando pela carceragem, que ele estava pedindo alguma coisa e o réu falou que ia conseguir o dinheiro. Acho eu que ele deve ter dito para o camarada, olha, o promotor pediu tanto para pedir a sua absolvição. E o cara deu, eventualmente, eu não sei. Tá? Agora, para esse réu, ele vai dizer, e jurar de pé junto, que o promotor tomou dinheiro. E o promotor não sabia de nada. Isso acontece, eu tenho N casos, quem trabalha na justiça já ouviu falar de pessoas serem vendidas sem saber. Então, eu só quero crer, com relação ao Eduardo Bittencourt, eu já ouvi, e a gente sabe que tem investigações. Agora, dizer que pagava para toda a corte. Não é assim o negócio. Não é. O tribunal tem pessoas idôneas. Tem um outro que pode ser torto. E aí a mídia já. Deixa eu aproveitar para falar. Precisa ser apurado profundo. Inclusive o doutor Cláudio. Até tenho certeza que ele próprio é uma das pessoas que vai falar, eu quero que apure. Porque é fácil saber. Vai pro curso meu pai falecido já era advogado. Eu lembro que ele me contou uma história uma vez de um advogado, que não foi meu pai, mas que o advogado chegou para o cliente e falou, o juiz está pedindo X mil reais para resolver.
o cliente foi conversar com o juiz para pedir desconto. Mas ele não deu, né? Mas, doutor Misael, usou um termo aí que eu acho interessante. Aí a mídia não pode fazer nada. A mídia recebe essa informação aqui. A mídia ela recebe tem que divulgar, mas ela exagera. Mas essa recebe essa informação. Ela vai pelo lado negro. Fizeram a denúncia. Ela generaliza. Mas tem nome aqui. O erro está em... Desculpa, a mídia está no papel dela. O erro eventual está numa divulgação prévia de uma coisa que é sigilosa. Que nem foi investigado. Isso que o senhor estava falando é muito adequado. E eu sou muito favorável. Uma coisa é denúncia, desculpa, só uma coisa é uma denúncia premiada, né? Delação premiada. Isso. Agora, eu acho que foi... Não pode já sair de fora, mesmo saber se de fato houve alguma falha, e não é da informação, imprensa, de alguém que tinha o dever de manter o sigilo desse, algum funcionário, não sei se policial. Isso está virando regra, cá entre nós. Lamentavelmente. Cá entre nós está virando regra. Porque quem entregou isso para mim, não o jornalista, que está no papel dele, também se fosse faria. Agora, quem deu essa informação para o jornalista cometeu um crime. Tá? E aí não tem o tal do sigilo da fonte, né? Não, o jornalista está no papel dele. A função do jornalista é descobrir. É que todas as vezes eu ouço, né? A mídia, culpa é da mídia, e a mídia pode fazer quase nada. A mídia está no papel dela. Mas a mídia pode fazer quase nada, doutor. Não, pode Israel. muito. Não, pode fazer quase nada. Não, mas eu sabe, a mídia não tem, não tem o poder. Eu não concordo com você. Eu não concordo com você. Ótimo. Mas a mídia nunca cobrou nada da administração anterior, da prefeitura municipal. E agora eles cobram todos os dias. Por quê? Porque o que vem de jornal. Tá da administração anterior, ninguém cobrava absoluta nada. Muito cobrado. E agora o pessoal desencantou, o pessoal falou, isso aí na próxima foi muito cobrado. Algo que aqui o gente que fala sempre destacou é que as obras da administração anterior do prefeito Haddad se limitaram na combate às enchentes a colocar placas área sujeita a enchente. Não, eu acho que a cobrança houve. Eu era vereador na gestão do Haddad. Não. E assim, lá na Câmara de processo. Na Câmara, não, na mídia não havia. Não, havia cobrança. Reitero. O único que cobrava alguma coisa do prefeito da cidade de São Paulo anterior é o professor Marco Antônio Vilas, da Jovem Pan. O único. O resto. Eu discordo do senhor, mas eu acho que a mídia tem um papel fundamental e tem tido uma atuação relevante. Não, ela é importante, é a nossa salvação. Em divulgação de fatos que não estão apurados, mas que o jornalista está certo. Aliás, você falou da cobrança do Marco Antônio Villa. Quinta-feira eu estive lá no Tribunal Regional Eleitoral defendendo um processo do Haddad contra a Jovem Pan e falando do Marco Antônio Villa. Ele falou consegui livrar a Jovem Pan de uma multa lá, porque houve a cobrança na entrevista, na sequência de entrevistas, estavam sendo entrevistados todos os candidatos, e aí o professor Villa, em relação ao Haddad, falou justamente que ele não trabalhava e etc. E aí ele reclamou. E aí na sustentação oral eu falei, o Dória provou que o Villa estava certo, que o Haddad não trabalhava. Mas vai ter outra representação. Porque o Dória está trabalhando? Parabéns, doutor, tá melhor. Doutor Ari Friedenbach. Desculpe, eu sou um grande crítico ao Dória. Eu não vejo o Dória fazer nada além de marketing. Por favor. Ele faz marketing, mas tá limpando onde? Não, lá eu moro no Chiqueiro. Eu moro no Ipiranga e ele tá fazendo coisas lá. Responda a Júlia de Itaquera a sua avaliação sobre a gestão do prefeito Dória. Eu acho que é uma jogada de marketing até aqui. Absolutamente não vi ele fazer nada de concreto. O que ele fez? Semáforos quebrados. A cidade continua esburacada. As marginais aumentaram os acidentes. São 4 anos que fala herança. Todo mundo fala herança não passa. Herança maldita, né? Isso é uma coisa ridícula. Ele fica 4 anos falando que é herança. Sabe, assim, não é assim. Eu não vi nada. Ele está brincando de lixeiro, ele está brincando de sei lá o quê. Assim, ele é um marqueteiro, ele é ótimo de marketing. Ele não fez nada. Vamos lá, eu defendi na campanha o Celso Russomano. Então não tenho por que ficar elogiando aqui. Você era advogado do Celso fui advogado na campanha do Celso Russomano. Estava contra o Dória. Mas eu vou dar minha impressão pessoal enquanto cidadão e morador de São Paulo. Eu tenho visto buracos sendo tapados,
que eu não via, buracos assim históricos lá no bairro de Ipiranga, na Vila Mariana, que são a limpeza de praça, de capinar, mato que estava na altura do ombro já está cortando. Túnel do Anhangabaú não se passava ali, como que pode se contar com essa coisa? As empresas privadas estão fazendo enormes doações. É muito bacana, mas a velha frase, não existe almoço de graça. Empresa privada está aí para ter lucro, não é para fazer caridade para ele. Não, com isso certeza. Não existe. Eu acho que assim, isso tem um custo. Então, no começo de governo, isso inclusive cuidado. tem um artigo do Dr. Anderson Pomini, do secretário de Assuntos Jurídicos, hoje na Folha de São Paulo, que ele mandou, não consegui ler, mas isso daí eu me questionei também. Também sou especialista em direito administrativo, e o que eu entendo é o seguinte, que nesse começo as empresas estão doando como uma boa vontade, mas eu acho que isso daí elas têm vai chegar? Não, a fatura vai chegar. Mas é que tá, mas aí a fatura vai chegar, vai ter que ter licitação, as pessoas vão as empresas vão ser contratadas ou não de acordo com a licitação. Aqui nesse assunto, porque o parece que não mora aqui, não votei no Haddad, não votei no Dória. Eu acho só o seguinte, não dá para comparar gestões, primeiro porque foram 4 anos de exercício, o segundo está 2 meses. Acho que está muito cedo para se falar em julgamento de gestão. Não dá, em 2 meses, numa cidade como São Paulo, é um mundo. Se o cara fosse Deus, ele não conseguiria fazer grande coisa. Concordo, só que eu não vi nada de concreto. Talvez além de marketing. Não dá para ter, em 2 meses não dá para ter medida concreta. Nós estamos falando porque nós tivemos uma administração péssima. Agora, eu vou dizer para você, o túnel da 9 de julho dá prazer de você entrar no túnel da 9 de julho o Dória fez a maior propaganda porque não ia ter carro público, né? Ninguém. Só que a prefeitura está alugando um carro blindado para ele. Custa muito mais caro do que o Haddad gastava nos carros dele. Isso é ridículo, assim. Essa jogada, vou dar o meu salário, muito engraçadinho isso. Bom, isso é ridículo. A única coisa que eu vou me permitir falar sobre a prefeitura... Eu dou para quem eu quero. Mas não precisa aparecer na televisão. Se fosse, ele não ia fazer marketing. E eu tenho ficado assim, quando se fala da mídia, alguns setores da mídia estão criticando, estão tentando dizer que as medidas de voltar à velocidade da marginal causa acidente. Isso é uma balela. É uma balela. Na verdade, isso precisa parar com essa história pelo seguinte, você fala assim, não, se diminuir a velocidade, evidentemente causa menos acidentes. Isso não tenho dúvida, isso é óbvio, qualquer criança sabe disso. Então vamos colocar Castelo Branco a 50 km por hora, não vai ter acidente mais. Claro. Só que ninguém chega onde tem que ir. Então, se existe uma via rápida, tudo bem, a função do gestor é equacionar. É óbvio que se tiver mais acidentes, em função da velocidade, é normal. Tem as autobans lá na Alemanha. Eu andei numa autobahn, sendo a 250 km por hora. Buraco, né? Agora, o fato é o seguinte, a gente tem que não dá para julgar como está sendo julgado uma gestão. Mas o problema não é velocidade, o problema é o buraco, né? O motorista, a qualidade do carro. São Paulo ainda hoje, eu não sei se o Dória vai resolver. Agora, eu posso dizer uma coisa, eu como paulistano e não mais morador há 20 anos aqui, São Paulo está abandonado. Não sei se é a gestão tivemos 20 anos de tragédia em São Paulo, acho que espero que o Dória faça alguma coisa, porque não sei se ele vai fazer. Doutor, e que não faça, mas só o fato dele dizer que tem vontade de fazer já é um alento. Entre pela Radial Leste, em São Paulo, veja aquela favela no meio da avenida. Ninguém que assume a prefeitura não faz porque não quer. Existe um fator que chama dinheiro. A cidade precisa de dinheiro para poder fazer. Assim, não adianta ele pegou todas as situações que ele conseguiu, saiu passando o chapéu. Gastar dinheiro. Ótimo, você acha que a iniciativa privada vai ficar doando? Não, eu acho que a gente já tá chegando no limite das doações. Entendeu? E falta dinheiro em caixa, isso é um fato. São Paulo é uma cidade de 12 milhões de habitantes, uma das maiores cidades do mundo, que não tem dinheiro para fazer nada. Na verdade, assim, falta para... Registrando aqui o Dimarco, nos acompanhando pelo Facebook. Dimarco, tem que vir aqui com o violão, tá? Grande abraço. Flávia Carvalho, a Flávia, diz que com 5 quilos de bagagem de mão já não tem espaço suficiente para colocá-la no avião. Vai com para 10. Vai colocar onde? É o que ela pergunta. Fica quase para a ANAC essa pergunta. Doutor Garreta, Daniel da Vila Prudente, qual a efetiva função do Tribunal de Contas do Estado? A efetiva função é verificar todas as contas públicas, em geral, pagamento, e das prefeituras também, né? Todas as prefeituras, todos os municípios, o governo do Estado são submetidos ao Tribunal de Contas, é um trabalho insano. Por isso podia acabar com o Tribunal Municipal, né?
Eu não sei, eu não vou entrar nesse mérito, até porque São Paulo, como de 12 milhões de habitantes, o número de contratos de São Paulo, então a estrutura, se a estrutura eu acho até assuntuosa. Se eles fizerem o serviço dele direitinho... Exatamente. Se, por aí. Se fizessem, mas assim, eu tive poucas vezes no Tribunal de Contas do município, é de chorar, aquela estrutura. Aliás, é uma coisa... a estrutura maravilhosa. É na babesca. Por muitos anos foi, eu não sei quem é o atual presidente, mas foram jornalistas que foram presidente do Paulo Plané Buarque por muitos anos. Do Tribunal de Contas do município e outros jornalistas, não consigo lembrar o nome. Walter Abrão. Isso, foram presidentes. Na verdade, sempre. Agora, eu não vou entrar agora, a função. A não ser a capital, que tem um Tribunal de Contas específico, São Paulo, todos os demais municípios, todos os 640 e tantos municípios. É tudo no Tribunal de Contas. E mais as contas do Estado são julgadas periodicamente. Evidentemente que é um trabalho insano. Hoje, muito mais eficaz e por causa da informática. A informática está permitindo que o Tribunal de Contas consiga fazer um trabalho, em alguns aspectos, maravilhoso. Eu quero destacar também, não podemos só denegrir. Tem as suas falhas, tá? Mas hoje todas as prefeituras têm muito medo do Tribunal de Contas, isso é muito bom. Não, e eu advogo também no Tribunal de Contas, não é de hoje, já é bastante tempo. Tem pessoas muito sérias, desenvolve trabalho sério. E agora, por exemplo, tem o Ministério Público de Contas, né? Tem um Ministério Público de Contas. Aliás, eu não vou entrar no mérito, só para lembrar a importância do Tribunal de Contas da União, o que acabou motivando o afastamento da presidente Dilma Rousseff. Eu não quero entrar no mérito, essa discussão que é longa, mas o que acabou foram contas e apreciadas por um procurador do Ministério Público do Tribunal de Contas Federal que fez a avaliação. Então dá para ter uma dimensão da importância de um Tribunal de Contas. Não, e aqui no estado de São Paulo, muitas ações de improbidade são desencadeadas por atuação do Tribunal de Contas. Porque o Tribunal de Contas vê irregularidade, manda o ofício para o Ministério Público, e o Ministério Público entra com ação de improbidade. Acho que mais de 90% das ações de improbidade tem essa origem. Doutor Rolo, Marcos de Pinheiros, por que o cidadão comum não pode invocar o direito do consumidor quando o governo do Estado não paga precatórios alimentares? Não é, aí é questão de cidadania, não é propriamente uma relação de consumo, mas tem que cumprir os direitos constitucionais, pagar precatório. Aqui, infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem um senso de que precatório é alguma coisa que o Estado deve e que quem é credor nunca vai receber. E aí tem essas empresas que são especializadas em adquirir os precatórios, e aí depois o governo do Estado, como aconteceu aqui, dos precatórios. fala assim, não vou pagar o precatório porque é de uma empresa, mas demora-se tanto para pagar o precatório que aí a pessoa vende o precatório por 5% do valor, recebe 5% do valor, deixa para a empresa receber lá na frente. Então, na verdade, tem que cumprir a Constituição Federal e pagar os precatórios. Às vezes a pessoa tem um imóvel desapropriado, o valor jogado é lá embaixo, tem inúmeras dificuldades para receber, realmente, e nesse caso de precatórios alimentares, são dívidas relacionadas a vencimentos, a pensão alimentícia, são questões importantes aí que o Estado não podia deixar de pagar. Precatórios é terrível e lamentável. E os Estados sistematicamente vão de novo mudar a Constituição para prorrogar. Várias mudanças foram feitas. É uma coisa, ninguém quer pagar e vão... Agora, eu vou dar uma coisa que para mim, pelo menos, é uma medida razoável. Nesse contexto, o Estado de São Paulo, de algum tempo para cá, os pequenos precatórios, eu não lembro o valor agora. Os valores pequenos eles estão pagando. O que, sabe, não justifica não pagar os grandes, mas é melhor do que não pagar nada. Então, as pessoas mais humildes recebem relativamente mais rápido do que os valores grandes. Isso é uma medida inteligente que está sendo já tem uns 2 anos que está vigorando em São Paulo. Então, quem tem pouco valor, e os alimentares, via de regra, estão nesses pequenos valores, acabam recebendo bem mais rápido. Doutor Misael, 1 minuto para o senhor responder ao Jaime do Jardim Bonfilholi sobre a constitucionalidade da delação premiada. Consegue 1 minuto? Primeiro que eu quero mandar um abraço ao Jaime, que é um assíduo ouvinte do nosso programa aqui, entendeu? E a pergunta dele... Constitucionalidade da delação premiada. Eu acho que é válido, é constitucional, sim, é questão de tempo. Perfeito. Doutor Garreta,
também, agora sobraram os 30 segundos que ele deixou para o senhor. Cláudia do Ipiranga, não é excesso de responsabilidade o fato de caber exclusivamente ao Procurador-Geral da República decidir quem será ou não denunciado na Lava Jato? É uma grande responsabilidade, mas é por isso que ele tem um mandato, ele está lá, tem todo um sistema que o ampara. E quanto à pergunta anterior, não vejo por que ser inconstitucional a delação premiada. Olha, eu vou dizer uma coisa como pessoa física. É constitucional, mas eu acho vexatório, eu acho uma coisa estranha, entendeu? Assim, você beneficiar alguém que cometeu um crime porque ele está denunciando os outros. Quer dizer, o dedo duro se sai bem. Só para ficar assim, uma informação imoral. É legal, eu acho sem entrar no mérito. O direito anglo-saxão, os Estados Unidos usa isso há muito tempo. A Itália só conseguiu resultado na operação Mãos Limpas graças a isso. Então eu acho que é uma experiência, pode ter mil aspectos morais, mas juridicamente... eu não estou discutindo a questão jurídica, eu acho imoral. O cara apronta 1001, aí vai lá e entrega os outros. Mas é um mal necessário. É imoral, mas é um mal necessário. Mas eu Doutor Misael Antônio de Souza, é sempre muito bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. Eu é que agradeço mais uma vez o convite, espero voltar brevemente. E volte breve. Essa casa faz parte do nosso dia a dia e uma satisfação muito grande estar aqui com todos na mesa. Doutor Arthur Rolo, possa comemorar o Dia do Consumidor. Muito obrigado. Começando a semana, né? Começando a semana, vamos que seja uma semana de comemorações e vamos ver amanhã como é que vai ficar o espaço na bagagem aí com os 10 quilos, né? Doutor Ari Friedenbach. Bom, eu quero agradecer o convite, é sempre bom estar aqui. E deixar aqui registrada a minha extrema preocupação com a questão da Previdência, que está para ser votada e vai ser muito ruim para toda a população brasileira que está esperando aí, inclusive eu, para poder se aposentar. Doutor João Antônio Garreta, Procurador de Justiça, saiu de Atibaia para vir no nosso... Não, eu vim para cá com um grande prazer, eu iria de mais longe. Na verdade, eu tenho que trabalhar ainda aqui, mas efetivamente viria de muito mais longe. Adoro vir aqui. Para poder vir aqui. E aqui assim, sempre sai alguma coisa, eu saio daqui sempre aprendendo. Hoje aprendi um monte de coisa e espero que os ouvintes também recebam informações. Isso aqui é utilidade pública, esse programa tem história e eu fico feliz de poder fazer parte dessa história. 16 anos no ar. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na Rádio Trianon, Benebenê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim e Sérgio Souza. Na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.